E aí, meus queridos alunos? Demorei, mas eu fiz aqui a revisão para vocês. Eu coloquei tudo no slide, que é a forma mais rápida de eu conseguir explicar. E bora ver se vocês conseguem entender aí, tá bom? Nós estudamos durante esse trimestre, né? Principalmente as leis de Mendel, que é genética, envolve bastante a parte de genética. E também nós vimos as teorias da evolução, teorias da evolução. Então, nossas atividades, o conteúdo para a prova, tudo vai estar relacionado com o que a gente estudou sobre esses assuntos aqui. Então é só um breve resumo e uma revisão bem rápida mesmo, para tirar algumas dúvidas e deixar vocês preparados aí para a nossa semana que vem, né? Então vamos lá. Primeiro de tudo, eu vou começar falando da teoria da evolução e eu queria começar a explicar sobre ela primeiro, porque quando a gente começar a falar lá sobre genética, começar a falar sobre as teorias, as leis de Mendel, vocês vão ver que uma vai complementar uma, um vai conseguir explicar a outra. Então vamos lá. Antes de existir a teoria da evolução, nós tínhamos umas ideias, né? Por isso eu coloquei esse fixismo aí em vermelho, porque ele não faz parte da teoria da evolução, mas ele foi importante antes da teoria da evolução, porque ele foi a primeira ideia. Mas vamos lá. Nós temos basicamente três tipos de teoria da evolução que são as mais importantes, que é o lamarckismo, darwinismo e neodarwinismo. O fixismo. O fixismo, ele vem da palavra fixo, e quer dizer que os indivíduos não sofriam alterações. As pessoas que criaram essa teoria, essa ideia, eles diziam que os seres vivos, desde quando eles foram criados, eles nunca foram alterados. Eles nunca sofreram nenhuma mudança, nenhuma alteração, nenhuma modificação durante o tempo. E eles diziam que os seres vivos não evoluíam de forma alguma. Só que, com o passar dos anos, foram feitas as descobertas de fósseis, né? Fósseis são estruturas de seres vivos que morriam e conseguiam ficar intactos graças à erosão dos solos e quando caíam rochas, barros, areia, pedaços de pedra, lavas, conseguiam manter a qualidade da parte física dos animais. Então, os fósseis, eles foram responsáveis pelas pessoas olharem e ver que havia sim evolução. Então, eles encontravam seres que não existem mais hoje, mas que antigamente existiam, e dava para ver que eles eram bem parecidos. Eles eram bem parecidos, só que eram diferentes, né? Podemos dizer assim. Então, fósseis eram mais ou menos assim, ó. Aqui temos alguns exemplos de alguns animais que pode ser que não existam mais, entendeu? E são parecidos com os animais que existem hoje. Aqui ó, temos uns insetos e coisas do tipo. Então, os fósseis foram bastante cruciais para que fosse possível, né, chegar na conclusão de que existia sim evolução, os organismos sofriam modificações. Então, essa ideia de fixismo, ela foi derrubada, né, foi cancelada. A gente não consegue, não consegue utilizar ela para explicar qualquer teoria. Assim, já que foram descobertos esses fósseis e houve a necessidade de fazer uma explicação, né, de como os organismos faziam sua evolução, um dos primeiros cientistas, né, pesquisadores que foi mais importante para iniciar estudo, com estudos bem importantes, foi o Lamarck. E o Lamarck ele criou uma teoria, né, e se chama Lamarckismo. E o Lamarckismo ele tem basicamente duas leis. Né? A primeira é a lei do uso e desuso. A lei do uso e desuso, ela tratava o seguinte, dizia que quanto mais você exercitava uma parte do seu corpo, mais ela se desenvolvia. No caso aqui, né, eu trouxe um exemplo da girafa, que a teoria deles era o seguinte, provavelmente ele encontrou fósseis, encontrou provas de que existiam girafas de pescoços curtos, né? E então ele olhou e analisou. Então, como ela tinha um pescoço curto e a girafa hoje tem pescoço longo, a teoria elas forçavam bastante o pescoço para alcançar as árvores, para poder se alimentar, e por causa disso seu pescoço alongava e essa característica ficava nela, né? Ela forçava o pescoço e o pescoço dela ficava comprido, se alongava. E a outra lei dele é a lei das heranças dos caracteres adquiridos. Essa lei das heranças dos caracteres adquiridos queria dizer o seguinte, que aquilo que você adquiria, aquela característica que você ganhava no seu corpo, você conseguia passar para seus filhos, para a sua geração, né? Então, no caso aqui, o que ele queria dizer? Que no caso da girafa, se a girafa tinha um pescoço curto e ela começava a forçar o pescoço e o pescoço ficava longo, essas características dela eram passadas para os filhos dela, entendeu? Então, é dessa forma que o Lamarck conseguia explicar a sua teoria. Só que o lamarckismo ele tinha outras ideias que eram bem interessantes. Uma delas era o seguinte: imagine uma pessoa que está andando de moto e acontece um acidente com ela, né? E ela vem a perder um dedo da mão ou sei lá um dedo do pé e ela fosse reproduzir,
A teoria dizia que é o seguinte, já que ele perdeu uma parte do corpo dele e ele não vai utilizar mais aquele corpo, ele vai passar essa característica para os filhos dele. Então veja que interessante, né? Que absurdo. A teoria dele dizia o seguinte, que se uma pessoa perdia uma parte do seu corpo e depois ele tivesse um filho, o filho dele ia nascer sem aquela parte do corpo. Podia ser um dedo, podia ser uma perna, um braço, qualquer coisa do tipo. Então a teoria dele era bem interessante nessa parte. Então o lamarquismo, ele foi feita uma experiência para provar que a ideia dele era errada, né? Teve uns cientistas, uns pesquisadores que olhavam isso e não concordavam muito, então eles decidiram fazer um teste, que era o seguinte. Eles pegavam um casal de ratos, uma fêmea e macho, né? E reparem nessa imagem aqui, ó, que ele faz o seguinte, ó. Eles cortam a cauda do rato, ó. Eles cortam a cauda do rato aqui, ó. E o filho, eles cruzavam os dois e o filho nascia com cauda, né? Só que para não parar rapidamente assim, a experiência, ele fez o seguinte, esses pesquisadores. Eles fizeram esse experimento, esse primeiro cruzamento aqui, e eles chamaram de experiência zero, a geração zero, né? Eles pegaram esse filhote aqui, os filhotes desse rato aqui, cortaram a cauda dele, cortaram a cauda de um casal, cruzaram novamente e esse casal teve mais filhos, só que o filho nascia com cauda de novo. E essa foi a geração 1. E eles fizeram novamente, pegaram esses filhos que tinham cauda, eles fizeram o quê? Cortaram as caudas e fizeram o cruzamento novamente e os filhos continuavam nascendo com cauda. E eles fizeram, ó, geração 1, geração 2. E assim por diante. Ó, o filho pegava os filhos de novo, cortavam a cauda, nascia filhos com cauda. E essa aqui é a geração 3. E por aí ia, geração 4, 5, 6, 7, 8, 9. E eles incessantemente continuavam fazendo a experiência deles. 13, todo tempo. Eles pegavam o filhote, cortavam a cauda e iam cruzando novamente para nascer. Só que eles foram fazendo, né? 16, 17, 18, 19. Quando chegou na 20ª geração, o que aconteceu? Os filhos ainda continuavam nascendo com cauda. Continuavam nascendo com cauda. Então, com essa explicação dele, com essa experiência deles, eles chegaram à conclusão de que independente do que acontecesse com os animais, com os seres vivos, eles sempre nasceriam com as mesmas características. Então, se uma pessoa perdia um braço e ele tivesse filho, o filho ia nascer continuando com o braço dele, com os braços e pernas dele. Então, com isso, a teoria de Lamarck, ela foi o quê? Ela foi derrubada, né? Só que ela foi de grande importância, ela foi muito importante para o desenvolvimento dos estudos sobre teoria da evolução, porque ele foi o primeiro, né, que teve coragem para iniciar essa pesquisa. Então, uma das teorias que são mais corretas é a teoria que se chama darwinismo. Ela foi feita por Charles Darwin, e essa teoria ela dizia o seguinte, que tudo basicamente assim, de forma bem simples mesmo, o texto principal de como ocorria essa evolução era através da seleção natural, simples. Logicamente que, para explicar essa teoria, ela é muito mais complexa, mas o tema principal dela é a seleção natural. E o que a seleção natural queria dizer? Ela queria dizer o seguinte, que os mais preparados, os mais aptos ou adaptados, sobrevivem. Sempre. Os que forem mais adaptados sobrevivem. Os que forem mais preparados, não os mais fortes ou os mais fracos, mas aqueles que são mais adaptados sempre sobrevivem. Então, ó, o que acontecia lá, utilizando o exemplo da girafa? Existiam girafa do pescoço curto? Existiam. Só que existiam também aquelas que tinham pescoço longo. E repare nessa imagem aqui, ó, que à medida que a árvore vai ficando mais curta, vai ficando mais alta, aqueles que têm o pescoço mais longo conseguem se alimentar. Ó. Eles conseguem se alimentar aqui, ó. Ó, esses aqui conseguem se alimentar. Já esses daqui que não conseguem, ó, pode ver aqui na segunda imagem, ó, eles morrem. Ó. Eles morrem por quê? Porque eles não conseguem alcançar a árvore por causa do seu pescoço curto e eles acabam morrendo de fome. Então, essa era uma explicação mais lógica, mais simples, né, e mais correta de Darwin. Darwin dizia isso, que os organismos, os seres vivos que fossem mais adaptados, eles sobreviveriam dentro da natureza. Outro exemplo aqui de seleção natural, né? Vamos supor que aqui, ó, aqui uma águia, ela está saindo para caçar, e aqui embaixo nós temos vários coelhos, lebres, né? E olha o que acontece. Todos eles estão no solo, e alguns têm têm um peluzinho mais claro, e tem outros que têm mais escuro. Esses que são mais escuros conseguem camuflar, e os mais claros já ficam logo à vista. Então, quando ela vem, ela vai capturar primeiro aquela que ela consegue enxergar. Então, se ela consegue enxergar esses aqui que são mais claros, quer dizer que eles são menos adaptados. Quem são mais adaptados? Os mais adaptados são aqueles escurinhos.
porque os escurinhos, eles conseguem se camuflar. Então eles acabam ficando mais adaptados para sobreviver no ambiente. Então era isso que o Charles Darwin ele defendia. Então a teoria do darwinismo, por ser mais lógico, era a mais correta e é utilizada até hoje. Só que Charles Darwin, ele conseguiu entender que acontecia isso, esses fatores, esses processos, só que ele não conseguia, né, explicar por que os filhos desses mais adaptados conseguiam ser adaptados também. Como é que esses organismos conseguiam se manter, né, aptos a sobreviver no ambiente. Então, vieram, depois de Darwin, outros cientistas que foram responsáveis por ajudar, né, complementar nessa teoria dele. E com isso, chamou-se neodarwinismo. Recapitulando lá, né, no darwinismo, que o tema principal dele era seleção natural. Então, o neodarwinismo, ele trouxe dois novos conceitos, que era o quê? A recombinação gênica e a mutação gênica. A recombinação gênicas são diferentes características genéticas que se combinam em uma mesma espécie. Então, imagine assim, uma recombinação gênica são várias, é a mesma espécie, só que de vários lugares diferentes, contribuindo para várias características. E a mutação gênica, ela é a mudança natural ou não, né? Que pode ser natural ou não, que altera os genes do DNA. A recombinação gênica, ela pode ser da seguinte forma, posso fazer uma explicação da seguinte forma, que é o seguinte. Imagine um rato que é ele e a irmãzinha dele são um casalzinho do mesmo sangue, e eles resolvem ter vários filhos, só eles dois. Eles têm vários filhos, eles criam um bando de ratos, tudo do mesmo sangue, né? Tudo da mesma linhagem. O que aconteceria se chegasse uma doença e atacasse um deles e ele morresse? Isso significaria que praticamente todos os ratos desse bando deles aqui iriam morrer, desse ninho de rato aqui iria morrer. Porque todos eles têm o mesmo sangue, mesma linhagem sanguínea, porque eles são todos iguais. São todos parentes, né? Digamos assim. Agora, imagine o seguinte, imagine vários ratos diferentes, de regiões diferentes, com adaptações diferentes. Então, quando eles tivessem filhos, esses filhos iam ser tudo misturado. Mas quanto mais misturado, mais diferente eles são e mais chance de sobreviver num ambiente diferente. Então, a recombinação gênica, ela é como se fosse a variabilidade genética, é a variável. São vários tipos de ratos que conseguem sobreviver. Isso serve para todos os tipos de seres vivos. Então, no caso de seres humanos pode acontecer também, no caso de todos os tipos de animais que você conseguir imaginar. Quanto melhor a recombinação gênica deles, a variabilidade genética deles, mais fortes eles serão, mais aptos e adaptados eles serão ao meio ambiente. A mutação gênica, ela pode ocorrer de forma natural ou não, né? Isso vai depender de vários fatores, e um deles é o seguinte, tem algumas coisas que a gente tem contato no dia a dia, tipo o sol, refrigerante, algumas pessoas que fumam, bebem, são suscetíveis, né? Pode ter a possibilidade de desenvolver uma mutação genética. E a mutação genética está diretamente ligada ao DNA. Então, aqui, a gente vendo nesse GIF aí, era para ter uma correta ligação entre o DNA, né? Do nada acontece uma mutação que altera esse DNA. E geralmente, essa mutação, ela é complicada, porque assim, a gente imagina, né, principalmente quando a gente assiste aqueles filmes onde os mutantes são poderosos, são fortes, têm altas habilidades e coisas do tipo, mas na vida real não é bem assim não, tá? O que acontece é que, geralmente mesmo, assim, quase todos os casos, uma mutação, ela vem para dificultar a vida de uma pessoa. Então, vocês já viram, né, aberrações, tipo, uma pessoa que nasce com um braço diferente, um braço mais curto, um braço mais longo, uma pessoa que nasce com 3 olhos, nasce com, sei lá, alguma aberração no corpo assim. Ou até mesmo deficiências físicas, né? Acontece muitas vezes por causa de mutação genética. Alguma mutação genética ocorre e a pessoa acaba sofrendo, né, com essas alterações. Raramente, uma mutação vem para ajudar. É muito difícil. Mas, em alguns casos, vem para ajudar sim. A mutação genética ela está responsável por várias coisas. Ó. Ela é responsável pela diferenciação das cores dos olhos, ela é responsável pela muitas diferenciações nas cores das peles, cabelo, né? Várias partes do corpo ela é responsável por diferenciar. E no meio ambiente, ó, posso citar um exemplo aqui rápido, ó, ela pode ajudar também na mudança, né, das cores das penas, para ajudar a camuflar, coisa do tipo. Então, é raro, mas acontece, entendeu? De uma mutação ajudar alguns seres vivos. Então, pode ser que se um ser vivo conseguir ter uma mutação que ajude ele, vai ser de grande ajuda, né? Logicamente, ele vai conseguir sobreviver no meio ambiente. E recapitulando lá, já que já tinha falado sobre genética, né? Só temos que nos atentar a alguns termos que são bastante importantes. Eu coloquei aqui de forma bem simples, mas vocês tentem se haver nessa parte aqui, ó, que é o seguinte. Quais são os termos importantes aqui na genética? Hereditariedade, né, que eu expliquei bastante em sala para vocês, que vem da palavra herança. Herança a gente sempre está relacionado que vem de pai para os filhos, né?
E sempre está relacionado à passagem, quando a gente fala de herança, né, a gente imagina só a passagem de bens, dinheiro, mansão, carro, coisa do tipo. Mas como a gente está falando de genética, aqui é a passagem de informação genética, né, dos pais para os filhos. Os gametas são as células dedicadas e responsáveis pela reprodução. Então, são células, né, que são responsáveis por formar novos seres e eles carregam as informações genéticas também. O DNA é o composto orgânico que carrega as informações genéticas, de forma bem simples, né, logicamente. E os genes são pedaços desse DNA, são partes desse DNA, que eles carregam informações genéticas específicas. Então, cada gene vai ser responsável por uma parte do organismo. Um vai ser responsável pela cor dos olhos, outro vai ser responsável pelo tamanho dos dedos, pela quantidade de dedo, o tipo de cabelo, coisa do tipo. Então, os genes serão responsáveis por isso. E repare que todos eles, ó, eu tentei colocar por alto, que tem informações genéticas. Que cada um deles tem uma característica específica. A hereditariedade passa de pais para os filhos, informações genéticas, né? O DNA, ele é um composto orgânico que carrega todas as informações genéticas. E os genes, ele é parte do DNA que carrega as informações genéticas específicas. E outro termo importante aqui, né, para fazer nossos exercícios, só recapitulando, que eu já passei na sala de aula para vocês, que são os genes, né? Aqui nós temos basicamente 4 tipos que são bastante importantes para os nossos cálculos lá. Que é os genes dominantes, que são genes que dominam, os genes recessivos, que são genes que são dominados, né? Ou eles apresentam quando eles estão em pares. Os genes homozigotos, que são os genes que são iguais, e os heterozigotos, que são genes diferentes. Então, só recapitulando mesmo. E aqui passando um exercício rápido para vocês, para relembrar, né, os cálculos que nós fizemos em sala de aula. Então vamos lá. Primeiro vamos fazer um aqui, vamos fazer duas questões rapidinho aqui. A primeira é, a planta ervilha de cheiro, ela apresenta duas características, amarelo e verde. O caráter amarelo, olha aqui, ó, a gente vai começar a ver as coisas que a gente estava recapitulando ali, né? O caráter amarelo, ela é dominante e o caráter verde é recessivo. Ó, temos que lembrar o que aconteceu lá. Aí vem a questão em si, né? Que é uma planta heterozigota, ela é de cor amarela aqui, ó. Ela é de cor amarela. E ela é cruzada com uma planta que ela é recessiva e ela é de cor verde, ok? Aí ele quer saber o seguinte: qual a probabilidade de nascer uma planta de cor verde? Bem, pessoal, isso aqui nós fizemos bastante em sala de aula, né? Mas vamos lá. Primeira coisa, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que encontrar qual é o recessivo. Por quê? Porque o recessivo vai dar a nossa letra para a gente fazer a nossa questão. Então vamos lá. O recessivo aqui é a cor verde, né? Então, ó, aqui o recessivo é a cor verde. Então, se é a cor verde, nós vamos usar qual letra para fazer a equação? A letra V, logicamente, porque ela é a primeira da característica de recessiva. Então, a gente deve separar aqui em 3 partes, né? Que é utilizando a letra V, a gente vai separar em 3 partes, que é Vzão, 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 Vzinho, Vzinho, Vzinho. Então, aqui nós já falamos em sala de aula, né? O que são cada um. Então, o Vzão, Vzão, ele vai ser o quê? Ele vai ser dominante homozigoto. O Vzão, Vzinho, ele vai ser dominante e recessivo. Já o Vzão e Vzinho, ele vai ser único diferente, né? Que ele vai ser o quê? Heterozigoto dominante, ok? O de cima vai ser homozigoto, só que vai ser dominante. O de baixo vai ser homozigoto, só que vai ser recessivo. E o do meio é dominante e heterozigoto. Então vamos lá. Para continuar a nossa questão, a gente vai precisar saber, né, cada um. Então aqui, ó, a gente vai montar o nosso quadro da genética, né, quadro de Punnett. E nós vamos separar nossas partezinhas aqui, ó. Igual nós fizemos na sala de aula, no jogo da velha, a gente pode fechar o quadradinho tudo certinho. E agora a gente sabe aqui que, ó, uma planta, ela é heterozigota de cor amarela. Então se ela é amarela e heterozigota, ela é Vzão e Vzinho. E a outra planta é o quê? Recessiva. E ela é de cor verde. E ela é Vzinho, Vzinho. Nós vamos colocar aqui em cima, ó, o A de amarela, planta amarela, que nós vamos colocar na linha. E o V de verde, nós vamos colocar aqui na coluna. E agora é só separar a letrinha tudo certinho, ó. Como o heterozigoto é amarelo, eu coloquei, ó, Vzão, Vzinho, igual o que está aqui, né? E a gente coloca aqui o outro, Vzinho, Vzinho. Aí agora que está tudo preenchido, aí basta fazer o cruzamento, ó. Vzão, Vzinho, né? Vzinho, Vzinho, Vzão, Vzinho, Vzinho, Vzinho. Aí qual é a pergunta que ele está fazendo aqui agora? A pergunta que ele está fazendo aqui agora, ó, qual é a probabilidade... Deixa eu parar aqui. Qual é a probabilidade de nascer uma planta da cor verde, ok? Então, para ser cor verde, qual tem que ser a letrinha? A letrinha que precisa ser para ser verde é Vzinho, Vzinho, porque é recessivo. Então, se ele fala isso, qual é a porcentagem aqui? De 50%, né? Vocês lembram da explicação da pizza, né? Que era só imaginar uma pizza aqui, ó.
divide em 4 partes, né? Então, nesse caso, Vzinho é 50%, porque é metade. Tudo bem? E a nossa outra questão aqui, que é a seguinte. Um homem, ele é heterozigoto e tem olhos pretos. Então, ele é heterozigoto e tem olhos pretos. Heterozigoto, a gente já sabe que ele é dominante. E se casou com uma mulher que também é heterozigota. Então, os dois são heterozigotos. Só que ambos têm genes recessivo para olhos azuis. Então, aqui a gente já sabe qual é o recessivo, né? O recessivo é o quê? Olhos azuis. Então, qual a probabilidade desse casal ter uma criança dos olhos azuis? Então, ó, o recessivo a gente sabe que é o olho azul. Então, qual a letra que a gente vai utilizar? A letra A, né? Então, com a letra A, a gente vai fazer as 3 probabilidades. Que é o quê? Azão, 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 azinho e azinho, azinho. A gente lembra, né, que azão, azão é dominante e é homozigoto. Azinho e azinho é recessivo e homozigoto. E o único diferente aqui é o azão e azinho, que ele é heterozigoto. Tranquilo? Então, vamos lá. Continuando. A gente faz o quadro, né, para fazer a diferenciação, faz a divisão. E agora a gente tem que lembrar quem é quem aqui, né? Então, mas os dois a gente sabe que são heterozigotos. Tanto o homem e a mulher, eles são heterozigotos, que a questão diz. Ó. O homem é heterozigoto, tem olhos pretos, e se casou com a mulher também é heterozigoto. Então, os dois são azão e azinho. A gente coloca aqui, ó. Deixa eu colocar aqui essa mulher na linha e o homem aqui na coluna. E agora é só colocar as letrinhas certinho. Azão, azinho e fazer o cruzamento agora. Azão, azão, fazendo o cruzamento, né? Azão, azinho e azinho, azinho. Agora a gente tem que se atentar na questão que ele pergunta, qual é a pergunta que ele faz, né? Então aqui ele pergunta, qual a probabilidade de uma criança de o casal ter uma criança dos olhos azuis? Olhos azuis, qual é a característica dela? Recessivo. Então se é recessivo, tem que ser o quê? Azinho e azinho aqui, ó. Então para ser azinho e azinho, são quantos por cento ali no quadro? São exatamente, olha aqui no nosso quadro aqui, lembra da nossa pizza, né? Então são quantos por cento aqui? Apenas um, né? Só uma partezinha aqui, ó. Então se é uma parte, equivale a quantos por cento? A exatamente 25%. Então não é nada complicado não, pessoal. É só entender que sempre ele vai pedir a possibilidade de nascer alguma característica. Então ele sempre vai dizer que um é heterozigoto ou homozigoto, ou ele vai dizer que é dominante ou recessivo. Fazendo essa diferenciaçãozinha, você consegue pegar as informações, jogar no quadro e fazer o cruzamento e obter a porcentagem. Então é isso, pessoal. Espero que tenha ajudado aí para a revisão da prova de vocês, ok? Obrigado.